Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como otimizar as nossas campanhas para buscar melhores resultados, com foco em Meta e em Google, tá bom? Vamos, bora lá? O princípio de otimizar outros canais, como TikTok, LinkedIn, Pinterest, ele é basicamente o mesmo, tá? Mas o foco da aula de hoje é Google e Meta, porque eu vou dar os exemplos falando de Google e de Meta. Vamos lá? Gente, olha, quando eu entro numa campanha, eu vou mostrar para vocês o que eu olho. Abri uma conta minha aqui de Google Ads, vou mostrar para vocês como eu faço para fazer o primeiro nível de otimização, como que eu começo a fazer a minha otimização, tá? Então eu entrei na conta, a primeira coisa que eu faço é seleciono um período específico e ordeno as campanhas em relação do maior investimento para o menor. Por que, Rafa, que você faz isso? Para eu começar olhando as campanhas que investem mais, aquelas que realmente importam, tá? Quando eu entro numa conta, normalmente de clientes que eu já opero há algum tempo, eu já entro sabendo qual que é a meta de rentabilidade que eu preciso levar aquela conta. Essa conta aqui, por exemplo, é uma conta que eu olho, qual métrica que eu olho? Eu olho o ROAS, né, que é o valor de vendas dividido pelo custo. Então, é essa coluninha aqui que eu vou focar no momento que eu estiver fazendo as minhas otimizações, tá bom? Então, aí eu sei também de cor, de cabeça, se eu não soubesse de cor, eu teria que consultar os nossos controles, né? Que esse cliente aqui eu preciso entregar um ROI mínimo para ele, um ROAS mínimo para ele de 6 vezes. Quer dizer, para cada R$ 100 investido, ele quer ter de retorno R$ 600. Então eu começo a olhar as campanhas. Olha, e aí tem dois níveis de otimização que a gente pode aplicar na conta. O primeiro nível de otimização, que é simples, seria realocação de orçamento. Olha aqui, ó. Então, dado que a meta dessa conta é ter um ROAS de 6. Essa campanha está com 6,3 e está com orçamento limitado. Essa aqui de cima está com 5,82 e não está com orçamento limitado. Algo que de cara eu já poderia fazer é simplesmente tirar um pouco do orçamento aqui e colocar um orçamento aqui, caso estivesse faltando aqui o orçamento diário do cliente. Mas essa é uma otimização simples aqui que eu posso fazer na conta, que é a alocação de orçamento, tirar de onde a rentabilidade está mais baixa e colocar onde está mais alta, né? Então essa sim seria a otimização nível assim iniciante, tá? A otimização básica. Isso eu já poderia fazer aqui nessa conta. Pego aqui, por exemplo, e aí de quanto tirar, Rafa? Vai de 10 em 10%, de 20 em 20%, daí depende do seu histórico com a conta. Tem conta que eu posso... E também depende da diferença, né? Se a rentabilidade aqui tivesse muito mais baixa, esse aqui com orçamento dessa altura, eu tiraria até mais que 10%. Mas aqui eu poderia, por exemplo, começar tirando 10% daqui e colocando aqui. Como eu vou olhar essa conta constantemente, se eu tiro 10% hoje, tiro mais 10% dali a 2, 3 dias, depois de uma semana eu já mexi em 30% do orçamento, que já começa a ser algo que tem mais impacto mais significativo na conta. Fechou? Então, o primeiro ponto, realocação de orçamento. Aqui eu dei um exemplo básico para vocês. Essa campanha aqui, ela está com um ROAS melhor e está com um orçamento menor e limitado ainda. Então, tira do de cima e joga para cá. Esse é um tipo de otimização que poderia ser feita nessa conta, tá? Ah, Rafa, mas o cliente, a meta total da conta, a conta, ela tem um target de 6 e está com um target de 7. Então, nesse caso, eu posso chegar à conclusão que eu não vou nem tirar da de cima, eu vou apenas aumentar a de baixo, caso essa conta possa investir mais, tá? Mas se ela não puder, aí não tem jeito, eu tenho que tirar de algum lugar para colocar em outro lugar. Então, eu tenho que realocar o investimento. Então, nesse caso, eu tiraria de onde está com rentabilidade menor e colocaria onde está com rentabilidade maior. Mas se não tivesse limite de orçamento e a rentabilidade da conta ainda está dentro da média, eu apenas acrescentaria orçamento aqui, tá? Qual que é um segundo nível de otimização, que é o nível que a gente vai focar nessa aula? Quando eu ordeno aqui por custo, aí eu começo a olhar as rentabilidades da campanha. Olha, essa aqui dá para melhorar ainda, né? A média da conta é 7, aqui está com 5,82, então, mas ok, não está tão longe assim, sendo que a minha meta é 6. Começo a descer aqui, olha, tem uma aqui, gente, que está destoando muito, está muito fora. Aqui eu tenho tudo aqui para cima de 5, essa aqui, poxa, está com 1,82. Então, essa seria a primeira campanha que eu olharia com mais afinco, entraria dentro dessa campanha para entender o que está acontecendo,
porque está muito fora. Então aqui ou eu vou ter que pausar essa campanha, diminuir drasticamente o resultado, ou eu vou ter que mexer em configuração. Aí, o que eu tenho que fazer nessa campanha é o tema dessa aula de hoje. É como quais ações você pode tomar numa campanha para melhorar a rentabilidade dessa campanha. Beleza? Bora lá? Gente, antes de entrar na parte teórica, eu quero mostrar para vocês uma planilha que é um simulador de receita, que eu uso... Hoje em dia eu nem uso tanto, mas para quem está iniciando é muito bom, porque como esses indicadores aqui, eles se conectam, eles se comportam, para mim já está bem claro na minha cabeça, mas para quem está iniciando ainda não é tão claro, e eu vou mostrar para vocês dentro de um Excel aqui para ficar super, super, super claro. Pessoal, bora lá? Quero mostrar para vocês como os indicadores conversam entre si para a gente sair do investimento e chegar na receita do seu site, tá? Essa aqui é uma planilha, eu quero mostrar para vocês o que acontece dentro do seu site para você, por exemplo, cheguei para cá para ficar centralizado, para a gente faturar R$800 em um dia, tá? Vamos decompor esse número, essa receita de R$800? Decompondo essa receita de R$800, o que foi essa receita de R$800? R$800 de receita foram 8 conversões a um preço médio de R$100 cada conversão. 8 vezes 100, R$800. Só que para eu ter tido 8 conversões, eu precisei que o meu site tivesse 400 visitas, tá? Então, quando eu tenho 400 visitas e eu gero 8 conversões, isso quer dizer que eu tive uma taxa de conversão no meu site de 2%. O que é a taxa de conversão, gente? Taxa de conversão é a cada 100 pessoas que entraram no meu site, 2 pessoas converteram. Se 400 entraram, eu tive 8 conversões, tá? Só que para eu ter mandado, para o meu site ter tido 400 visitas, eu tive 500 cliques nas minhas campanhas. Rafa, por que eu tive mais cliques do que visitas no meu site? Porque acontece da pessoa clicar no anúncio e não ir para o seu site, desistir no meio do caminho. Isso é comum, não carrega, demora para carregar, ela clica lá, vê que não é aquilo que ela queria, nem interage com o site, já vai embora. Então, para eu ter de fato 400 visitas, eu tive que ter 500 cliques nas minhas campanhas, tá? Então, a relação entre cliques e visitas é o que a gente chama de taxa de conexão. 80% das pessoas que clicam viram visitas, permanecem no site, tem algum tipo de interação com o seu site, tá? Normalmente as visitas você olha no Google Analytics e os cliques você olha na sua plataforma de anúncios, ou se for do Google Ads, aparecem os cliques também lá no Google Analytics. Bom, só que para eu ter tido 500 cliques no meu site, quanto que eu precisei gastar? A gente sabe que esse exemplo aqui nosso é do Google CPC, depois eu vou fazer um exemplo do Face também. Para eu ter tido 500 cliques no meu site, eu precisei investir R$100, porque o meu CPC nessa campanha foi um CPC de 20 centavos. Um CPC de 20 centavos quer dizer que a cada R$1 eu tenho 5 cliques. Se eu investir 100, eu tive 500 cliques. Tá bom? Então, agora fazendo o caminho inverso, eu sei que investindo R$100, pagando 20 centavos no clique, eu vou ter 500 cliques. De 500 cliques, 400 pessoas vão continuar no meu site. Se eu tiver no meu site uma taxa de conversão de 2%, eu vou ter 8 vendas. 8 vendas a R$100, faturou R$800. Entenderam como os indicadores eles se conectam? Beleza? Rafa, mas para que você mostrou isso? Primeiro, para vocês entenderem essa dinâmica. E segundo se esses números aqui forem a minha meta de venda por dia, forem a minha referência, quando eu criar uma campanha nova, eu vou comparar com esses números. Como que eu comparo? Agora, eu vou comparar nessa coluna aqui do lado. Olha, eu tenho uma coluna aqui, onde eu deixei a célula, tudo que tem em amarelo aqui, são dados que eu preciso preencher, tá? Então, eu criei vamos supor que essa campanha minha aqui rodou, rodou uma semana, eu vou rodar uma nova campanha por uma semana e vou lá pegar os indicadores dessa campanha. Já peguei os indicadores aqui e vou colocar aqui do lado para eu preencher agora a minha planilha. Bom, essa nova campanha que eu rodei por uma semana, fui lá, olhei lá no Google, qual que foi a taxa de clique do meu anúncio? Foi 10%, a taxa de clique se manteve. Tá bom.
Qual que foi o investimento que eu fiz nessa campanha? Também foi o mesmo R$100 aqui, ó. Os mesmos R$100. Qual que foi o custo por clique que eu tive nessa nova campanha? Ah, começou a ficar diferente. Eu tive um custo por clique aqui de 16 centavos. Olha, eu tive um custo por clique aqui de 16 centavos. Qual que foi a taxa de conexão? Qual que foi o percentual de pessoas que continuou no meu site? Ah, caiu um pouquinho também. De 80% foi para 72%. Tá bom. E qual que foi a taxa de conversão que eu tive no meu site? Das visitas que eu tive, que eu olhei lá no Google Analytics. Quantas pessoas converteram? Poxa, converteram 1,6%. 1,6%. 1,6%, eu tive 7 vendas. Qual que foi o ticket médio? Os mesmos R$100. Então, eu vendi menos. R$100 a menos. Para que eu montei essa coluna E aqui? Porque agora, na minha planilha, eu tenho esse semáforo, aqui, esse farolzinho, que ele vai me dizer onde eu tenho que prestar atenção aqui. Ó. Eu tenho que prestar atenção nos pontos em vermelho. O que está em vermelho? Desculpa, gente. Em vermelho é a taxa de conversão que caiu. Poxa, eu vou ter que agir nessa taxa de conversão. O que está verde aqui? A quantidade de cliques subiu. A quantidade de cliques subiu, mas a minha taxa de conversão ela caiu bastante e que fez com que eu perdesse a quantidade de conversões e eu acabei vendendo menos. Então, eu vou ter que levantar hipóteses do que fez o meu clique subir e a minha taxa de conversão cair. Provavelmente eu comprei alguns termos lá que tem um CPC mais baixo, né? Porque o CPC aqui está mais baixo, só que são os termos com uma taxa de conversão muito ruim e eu gastei dinheiro nesses termos que estão com taxa de conversão muito ruim e faltou dinheiro nos termos que estavam com a taxa de conversão boa e isso fez com que a minha receita final fosse menor. Mas aqui eu já desenhei para vocês hipóteses e planos e já cheguei na conclusão, tá? Aqui, para vocês, basta vocês entenderem primeiro como essa lógica, né, dos indicadores, o que acontece se eu, com a minha receita, se eu cair na metade do meu custo por clique, ou se eu dobrar o meu custo por clique, o que acontece com a minha receita se minha taxa de conversão aumentar ou se ela subir. Então, essa dinâmica é muito importante, ela tá clara na cabeça de vocês, essa planilha ajuda, tá? E, mais do que isso, a planilha ajuda também você comparar uma campanha nova com uma referência ou com uma campanha antiga, que foi isso que eu fiz. E ela vai te dar um indicador do que está vermelho, onde você tem que agir para melhorar, e onde está verdinho, coisas que você possam alavancar, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui de Face. Aqui já estão os dados preenchidos. Nessa campanha A aqui de Face, o que está destoando aqui? Está destoando esse custo aqui por CPM, que subiu muito. Poxa, a planilha já me disse onde eu tenho que focar. Ó, essa campanha nova aqui, que você pôs os indicadores, o que mudou foi o custo por 1.000 impressões. Por isso que você vendeu a metade. Você vendeu a metade porque o seu CPM está o dobro. Se o seu CPM está o dobro, o que aconteceu na sua campanha? Poxa, CPM subir tanto assim numa campanha de Face? Provavelmente algum criativo que você mudou aí que não deu muito bom, tá bom? Então, essa planilha aqui é fundamental vocês entenderem como se relacionam esses indicadores, tá? E no segundo passo, no início vocês ainda não vão conseguir fazer essas análises assim de maneira tão rápida. Então, usa a planilha, que a planilha, através desses indicadores, ela vai te dizer onde você tem que focar, onde está vermelho, tá? Com o tempo, você já vai ter os números de cabeça, já vai saber onde olhar, já vai saber a relação entre quando sobe um, o que acontece com o outro, quando sobe aqui, onde que impacta. Com o tempo, você já faz esse tipo de análise dentro da própria plataforma do Google Ads ou do Facebook Ads. Mas no início, usa a planilha. Beleza? Bora para o próximo? Eu já passei para vocês aqui, mostrei aqui o que é essa planilha de otimização, essa planilha de funil de métricas, né? Tem algumas pessoas que chamam isso de funil de métricas, eu chamo de modelagem de tráfego, tá? Isso aqui é o meu modelo, meu simulador de tráfego. Sempre que eu quero saber qual que é o potencial de receita que tem uma campanha ou que tem uma conta, eu faço uma continha como essa aqui, utilizando essa minha planilha, que eu consigo fazer o planejamento do meu investimento, do meu retorno ao longo dos próximos dias. Próximo slide, bora lá? Então vamos lá, vamos nessa. Gente, qual que é o objetivo do tráfego pago? O objetivo do tráfego pago são dois, né? É vender mais e com lucro. Então a gente está sempre buscando
escalar e ter lucro. Ainda pode ser que algum cliente chegue para você e fale o seguinte: olha, Rafa, eu estou no momento de investir numa empresa, então eu quero escalar, até abro mão de lucratividade. Mas ninguém vai operar com lucro baixo ou sem lucro para sempre que a empresa quebra, não adianta. Então, você pode ter alguns momentos de escala, mas o momento de buscar o lucro, dependendo do momento do cliente, ele até junto. Tem cliente que fala assim, não tem como escalar se você não mantiver pelo menos a mesma rentabilidade. Alguns clientes, em algumas situações especiais, até abrem mão um pouquinho de lucratividade para que você busque a escala. Então, nas suas estratégias de gestão de tráfego, você tem que estar sempre olhando para esses dois pilares, tá? Escala, vender mais, lucro, otimizar a campanha para obter mais retorno em cima do mesmo real investido. Fechou? Então, bora lá. Então, como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Existe a parte estratégica do tráfego, tá? Existe a parte de operação do tráfego. A parte estratégica do tráfego tem muito a ver com a estrutura de suas campanhas, com as suas estratégias de canal, como você vê sinergia entre os seus canais. O que são os canais? Entre o Google, entre o Face, como você vai estruturar a sua conta e entre outras coisas, tá? E a parte de operação do tráfego é mais o dia a dia mesmo, é isso que eu vou focar aqui nos próximos slides, que operação implica em você fazer duas coisas aqui. Implica em fazer o setup, que é criação da campanha, caso você não tenha nenhuma campanha na conta, então é criar tudo do zero, ou mesmo para contas que já estão maduras, constantemente você está criando novas campanhas. Então, a operação do tráfego consiste em setup de campanhas, que é criação de campanhas seguindo as melhores práticas. Você não vai criar campanha vou testar. Esse negócio de testar, a gente testa tudo muito medido, com pouca parte de orçamento. A maior parte das campanhas a maior parte da verba, ela já está em campanhas que são comprovadamente boas práticas, que você já aplicou em outros clientes e que você está carregando do seu histórico, né? da sua experiência, tá? Então, a maior parte das campanhas, 90% delas, ou até mais, você vai fazer com base nas melhores práticas, não é teste. A maior parte das campanhas elas tem que trazer retorno logo de cara, tá? Raras exceções, raros clientes que pedem para você fazer algum outro tipo de teste, e normalmente é com a verba mais baixa. Setup das campanhas, criação segundo melhores práticas. Passo 2, dia a dia, gestão das campanhas. O que é a gestão do dia a dia das campanhas? Acompanhamento, você está constantemente acompanhando para ver se o orçamento daquele cliente está em linha com o planejado e para ver também se... e você está constantemente coletando os dados e olhando os indicadores daquela campanha para saber se a rentabilidade está em linha com aquilo que você prometeu com o cliente, para aquilo que você acordou com o cliente. Pô, a campanha está gastando lá os R$1.000 por dia. Está retornando os 8? Está vendendo 8 mil? Então, constantemente você tem que estar olhando essa campanha e olhando esses indicadores, tá? Beleza, vamos pro próximo aqui. E quando foge um pouquinho do seu plano, você tem que entrar na campanha e fazer a sua otimização de resultado. E é isso que eu vou falar mais em detalhes agora. A sua otimização de resultado, como eu falei lá no início, ela pode ser uma otimização de alocação de orçamento no primeiro olhar, tá? O que é alocação de orçamento? Você mira uma meta, por exemplo, a meta dessa conta minha de Facebook, ela é CPA. Então eu coloco todas as campanhas lá e falo assim, todas as campanhas, aqui é CPA e eu simplesmente vou pegar o orçamento daquelas campanhas, vamos supor que não tem muita estratégia diferente dentro daquela campanha. Uma campanha que a meta dela ali é conversão e você precisa dar um CPA de 20 para aquele cliente. E aí você tem campanha que está com CPA de 40 e tem campanha que está com CPA de 10, tá? CPA é custo por aquisição. O que você vai fazer? Você vai pegar a verba da campanha que está com pior CPA, que está com 40, e vai passar a verba dela para a campanha que está com menor CPA, desde que aquela campanha tenha potencial para escalar, tá? Isso é um pouquinho mais complicado, vai ter uma aula para você saber a campanha que tem potencial para escalar. A gente vai ter uma aula específica falando disso mais para frente, mas aqui é mais para você ter uma ideia, dessa otimização número 1 aqui, essa otimização básica aqui de resultado, que é a alocação de orçamento. Você tira da onde está com custo por aquisição mais alto ou que está com ROAS mais baixo e coloca naquelas que estão com custo por aquisição tira daquelas que está com custo por aquisição
mais alto ou um ROAS mais baixo, tira dessas e coloca naquelas que estão com melhor CPA, um CPA mais baixo ou um ROAS mais alto. É simplesmente a alocação de orçamento entre as suas campanhas. Depois disso, depois que você fez essa alocação de orçamento, o segundo nível de otimização é entrar nas campanhas mesmo, e aqui eu vou te mostrar um método que eu uso dentro do Lance Ótimo da minha agência, tá? Então, bora lá. Metodologia Lance Ótimo para otimização de campanhas. Rafa, qual que é a metodologia que você utiliza na sua agência? A metodologia que a gente utiliza aqui é a metodologia implementar, medir e melhorar. Gente, eu sou fã demais disso. Tudo, e eu acho que isso não é só para otimização de campanha, não. Basicamente, tudo que a gente faz, leva isso até para a vida, né? A gente sempre implementa as coisas, mede, melhora, implementa de novo, mede, melhora, né? Faz, mede e depois melhora. Essa é a nossa diretriz aqui dentro. Implementar, põe a campanha para rodar, mede, gera indicadores, desenha planos de ação, implementa de novo, mede, melhora. Então, a gente roda esse ciclo. Quando eu estou rodando pela primeira vez, parte aqui do implementar. Se é uma campanha que ela já está rodando, eu já parto aqui do medir, né? Porque a campanha já está rodando, então eu estou sempre medindo para ver os indicadores que ela está gerando e gerando planos de ação para melhorar, implemento os planos de ação, meço, melhora. Então, isso aqui é o ciclo constante de otimização da sua conta, tá? Muita gente mais experiente já faz isso de forma inconsciente, mas se for parar para pensar, quais ações você toma, você está sempre tomando esse tipo de ação. Você está medindo, você está levantando na sua cabeça algumas hipóteses, e a partir dessas hipóteses você está levantando aqui planos de ação para implementar esses planos de ação, porque você, pelo seu histórico ou pela lógica, você sabe que ele é um plano de ação que vai fazer com que a sua campanha tenha melhor resultado. Mas para saber se ela teve melhor resultado, você vai ter que colocar para rodar e depois vai ter que medir mesmo esse resultado, se ele foi efetivo. Fechou? Bora lá. Então eu vou falar um pouquinho aqui das ações, que cada uma das coisas que a gente faz em cada uma dessas etapas, na etapa de medir, melhorar e implementar. O que eu faço aqui na etapa de medir? A principal coisa que eu faço na etapa de medir, aliás, não é a principal, são algumas coisas, eu sempre analiso o contexto. Quando eu estou olhando uma conta, eu não começo olhando a conta assim, já olhando de cara os indicadores, né? Se uma conta, eu sempre procuro entender qual que é o contexto daquela conta. A última vez que eu mexi nessa conta, o que eu fiz? Poxa, a última vez que eu mexi nessa conta, eu tive que abaixar o orçamento dela, eu tive que aumentar o orçamento. Na última vez foi porque a gente estava no período de sazonalidade e estava com uma taxa de conversão muito baixa no site, porque é moda praia e a gente está no inverno, ou não, nessa conta a última vez eu tive que até baixar um pouco o orçamento, porque estava uma demanda muito alta, porque é chocolate, vende chocolate, é época de Páscoa, sabe? Então só que o produto ainda, o cliente ainda não está com o produto no site, produto principal. Então, você levanta o contexto, gente. Antes de mexer na conta, você levanta o que tem acontecido naquela... e eu vou falar um pouco mais no detalhe do contexto. Você levanta o contexto. Levantou o contexto, coleta os dados para gerar os indicadores. No exemplo que eu te dei aqui, eu fiz isso numa planilha, tá? Quanto mais maduro você fica, eu já faço as análises, né? Olhando no próprio gerenciador de negócio, no próprio Google Ads. Algumas análises mais complexas, de tempo mais longo, eu olho o Analytics, eu jogo em uma ferramenta de simulação. Mas as análises do dia a dia eu já faço olhando lá no próprio Google Ads, que eu estou acostumado já a... Eu já separei as colunas certinhas, eu já sei onde olhar, já sei as métricas que eu tenho que olhar, já analiso as variações, mas você que está começando, coleta os dados, joga numa planilha, principalmente se você ainda não está claro para você a relação entre aqueles diversos indicadores. Poxa, se o meu CPC dobrar, o que vai acontecer com a minha quantidade de cliques? Para mim isso já está... Como eu faço isso há muito tempo, já está super claro. Se para vocês isso ainda não está claro, você precisa jogar na planilha, porque a planilha vai te dar o que vai acontecer com o seu clique quando você diminui o CPC, por exemplo, o que vai acontecer com a sua impressão quando você aumenta o CPM. Então, joga na planilha caso essas relações entre os investidores, entre os indicadores, ainda não esteja muito tão clara para você. Beleza. Joguei na planilha e vou analisar as variações. Na planilha que eu criei, eu já até coloquei indicadores lá, um semáforo, né? Vermelho, poxa, piorou muito vermelho, vermelhão, você tem que agir em cima. Verde, poxa, tá bom, você tem que encontrar uma maneira de se alavancar em cima daquilo, explorar mais aquele indicador que está muito bom.
tá? Então você tem que analisar as variações. Analisar como? Comparando com o histórico e comparando com as suas referências, tá bom? A referência ou é a meta do cliente ou o histórico é o que você já fez de melhor naquela conta. Na hora de melhorar, gente, a gente tem que levantar hipóteses. Quando a gente vê um indicador está ruim, esse indicador está ruim porque o CPM subiu muito. Então você levanta a hipótese. Por que o CPM subiu muito? Aí olha para o contexto. Poxa, eu mexi no criativo. Pô, mexi no criativo. Que o criativo, o CPM, ele é muito dependente do criativo, né? Se você não sabe isso, é bom ter uma listinha. Eu vou passar uma lista aqui, mostrar uma lista para vocês. Mas com o tempo também vocês vão ter uma lista bem extensa de todas as hipóteses que você pode levantar para quando o indicador está verde ou vermelho, tá? Então, nesse caso aqui, o CPM subiu muito, e eu sei que a gente trocou o criativo recentemente, poxa, pode ser o criativo, essa é uma hipótese. Pô, diminuir o meu investimento, a quantidade de conversão caiu muito. É meio óbvio, diminuir o investimento, a quantidade de conversão caiu. Mas e aí, o que eu posso, mas o investimento já estourou o investimento do cliente. O que eu posso fazer nesse caso, né? Então você vai ter que aí depois você fazer esse número 5. Nesse exemplo que eu citei para vocês. No contexto, você sabe que você diminuiu o investimento da conta. Por quê? Porque estava estourando o orçamento do cliente. Conversão caiu muito. Poxa, mas não tem como eu, mesmo com o investimento melhor, buscar reverter esse impacto negativo da queda de conversão? Tem algumas ações sim que você pode aplicar na conta. Então, você levantou a hipótese que a queda na conversão foi por causa da sua diminuição do investimento, que você levantou pelo seu contexto. Então, agora você vai levantar planos de ação que você pode aplicar naquela conta para minimizar esse impacto da redução do investimento na conta, tá? E a partir do momento que você levanta esses possíveis planos de ação, normalmente você vai levantar mais que um, você vai levantar 2 ou 3, você vai priorizar os planos de ação e vai escolher aquele que você vai implementar mais rápido, com maior chance de sucesso na sua conta. Você prioriza os planos de ação e, por fim, número 7, implementa o plano de ação na sua campanha. Tá bom? Vou detalhar um pouquinho mais aqui alguns desses pontos. Então, bora lá. Otimização das campanhas. Então, o que é analisar o contexto? Eu já até falei a respeito disso. Analisar o contexto é você ver quais as alterações recentes você teve na conta, analisar quais alterações recentes você teve no site. Às vezes acontece do cliente mudar o site. Poxa, o cliente mudou o site e aí quando muda o site é muito comum o site aparecer um monte de bug no site e aí cai a taxa de conversão, é um link que não está funcionando. Então você tem que saber, poxa, antes de você começar a analisar a conta, já tenha isso em mente, porque isso vai te ajudar na hora de levantar as hipóteses, tá? Alterações recentes na oferta. Poxa, o cliente está sem estoque. Ou mesmo na demanda, né? Poxa, agora é um período de alta demanda. Então, por isso que subiu muito aí essa quantidade de cliques na conta, meu orçamento está estourando. Ou sazonalidade. Poxa, essa época do ano não dá para vender o cliente que vende cobertor e você está o ar-condicionado está invernão, é menos venda que você vai ter. Então não adianta também você ficar querendo ter o mesmo resultado que você tinha no verão. Então você tem que entender o contexto, tá? Gente, e para quem está começando, anota, faz uma listinha, fala assim, anota o seu contexto, porque à medida que você for seguindo na sua análise, você resgata esse contexto, tá? É muito bom, tem um relatório aqui que a gente passa para os clientes, que a parte do relatório primeira parte da análise é contexto. Então, escreve lá um parágrafo com 5 linhas falando do contexto, do que aconteceu nessa conta nos últimos meses, falando nas últimas semanas, né? E da situação atual. Então, contexto, gente, e anota, tá bom? Beleza, então segunda parte, coletar os dados e analisar as variações. Como que eu sugiro vocês fazerem isso? Usando um modelo tipo esse que eu mostrei para vocês, caso vocês estejam começando, tá? E é importante vocês identificar as principais variações. Lá o que está vermelhinho quer dizer que variou para pior e o que está verdinho é o que variou para melhor. Identificar as principais variações, porque a partir e isso aqui eu uso o modelo Lance Ótimo. Se você não tiver um modelo como aquele, eu sugiro muito que você faça uma planilha como aquela que eu te postrei, tá? Depois eu vou posso até passar pelas fórmulas com vocês para que vocês consigam fazer
uma planilha igual a essa aí do lado de vocês também. Gente, otimização das campanhas. Então, a partir do momento que eu, voltando aqui, peguei as principais variações, levanto as hipóteses, né? As causas prováveis das variações, e a partir do momento de levantar as causas prováveis das variações, eu vou levantar os planos de ação, tá? E depois que eu levantar os planos de ação, eu vou priorizar. Eu gosto de priorizar por 3 critérios: facilidade de implementação, probabilidade de sucesso e impacto esperado. Probabilidade de sucesso e impacto esperado são mais subjetivos. Então, eu começo normalmente assim pelo que eu vou implementar mais rápido na campanha. Tá? É óbvio que se tiver uma que tem uma probabilidade de sucesso ou impacto esperado muito maior, e com a facilidade de implementação pouca coisa mais difícil, pode ser que eu passe ela na frente. Mas normalmente as otimizações elas começam por aquelas que são mais fáceis de serem implementadas, tá? E para quem está começando, eu aconselho muito usar um modelo como esse aqui que eu vou passar para vocês, que é uma planilha, onde eu anoto as principais variações que podem ocorrer lá naquela planilha, possíveis causas. Deixa eu entrar nesse modelo aqui para vocês, que vai ficar mais claro aqui, ó. Aqui, ó, esse mesmo modelo que eu tenho esse encadeamento de indicadores para sair do investimento e chegar na receita, eu também tenho um mapa aqui de planos de ação. Por exemplo, se aqui nessa minha análise eu vi que o clique caiu muito, deu vermelhinho aqui nas visitas. Gente, visitas caiu muito. Eu já tenho aqui mapeado, tenho dentro do meu histórico, possíveis ações que eu tenho que tomar quando eu tenho um cenário de queda de clique. Vamos olhar aqui, ó, queda de clique. Esse exemplo aqui. Se foi um cenário de queda de clique que houve também queda nas conversões e a campanha está com orçamento limitado, provavelmente isso, olha a hipótese, é que houve uma redução de investimento na conta, tá? Então, quando tem uma redução de investimento na conta, o plano óbvio de cara é aumentar o investimento. Poxa, mas é óbvio, mas pode ser que o cliente só tenha 10 mil para gastar no mês e você já está no talo ali, não pode aumentar o investimento. Então, você tem que focar em outra. Então não tem nada que possa fazer? Tem sim. Quais são as possíveis ações que você pode fazer, fora aumentar esse investimento lá de cara? Eu posso focar em segmentos de maior rentabilidade na minha campanha. Tem uma campanha lá que ela roda vários produtos, roda várias categorias, roda para várias regiões. Se eu estou com orçamento limitado, para eu ser menos impactado na queda de conversão, dado que eu vou ser obrigado a diminuir o orçamento, porque tem um limite de orçamento mensal que eu posso alocar, eu vou diminuir naquelas regiões, naquele segmento das campanhas, onde eu tenho menos rentabilidade, tá? Então eu posso fazer esse tipo eu posso ter esse tipo de plano. Qual um outro plano também? Eu posso aumentar a estratégia de lance. A campanha está lá com aquele orçamento limitado. Eu posso, se é uma campanha que ela está no automático, eu vou lá e aumento, está no rosto desejado de 8. Eu coloco um rosto desejado de 9, por exemplo, porque eu sei que naturalmente o algoritmo do Google vai ser mais criterioso na hora de alocar o meu investimento e ele vai alocar naqueles produtos ou naqueles termos que têm maior rentabilidade. Ele vai fazer isso para mim. Isso acontece, isso eu posso usar se eu tiver um tempo um pouquinho maior. Que ainda eu posso fazer isso, porque demora um pouquinho para o algoritmo entender isso e essa alteração ela tem impacto, né? Se eu precisar para amanhã, para depois, poxa, você vai lá e faz o de cima mesmo, foca a maior rentabilidade, pausa por um período mais curto aqui alguns produtos, alguns serviços e foca naquilo que dá mais rentabilidade, algumas regiões. Agora, se você tiver um período mais longo, pode apostar na alteração da métrica de rentabilidade da campanha, tá? Isso aqui, esse aqui é o plano, mas o que eu tenho que ir lá na conta e fazer de fato? Aumentar o investimento. Mas nesse cenário que eu já te falei, não dá, porque o cliente só tem 10 mil para gastar. Então, eu vou lá, segmento a campanha. Segmento como? Pode ser por região, pode ser por audiência, pode ser por categoria. Excluo algumas audiências lá que não são boas, excluo as categorias menos rentáveis, porque aí, já que eu tenho que diminuir o investimento, e eu tire de onde está, daquela campanha onde não está indo tão bem, né? Ou eu aumento, se eu tenho um prazo mais longo, eu aumento o target ROAS.
ou eu aumento, eu faço uma redução no target CPA da campanha. Gente, isso aqui é um exemplo de uma situação aqui que eu olhei para esse indicador aqui de queda de clique. Pessoal, vamos analisar mais uma aqui? Vamos supor que nessa conta eu tive uma queda por custo do clique na minha campanha. Eu tive, mas ao mesmo tempo que eu tive uma queda por custo no clique, uma queda do CPC, eu tive aumento do número de cliques, eu tive queda na taxa de conversão e aumento na taxa de rejeição. Poxa, caiu muito a taxa de conversão no meu site. E queda no custo por clique, a hipótese minha aqui nessa situação é que eu tenha incluído novos termos, novas palavras-chave nessa campanha e palavras-chave genéricas, que me trouxe uma audiência que não era uma audiência boa. Tá vendo? Então, eu olhei aqui um indicador, a partir desse indicador eu olhei algumas outras variações que também ocorreram nessa campanha e aí levantei essa hipótese. Para essa hipótese, qual é o plano que eu tenho para a conta? Excluir termos indesejados. Pegar aqueles termos lá que a gente incluiu, no contexto, eu sabia que eu tinha incluído termos recentemente na conta, eu vou excluir aqueles termos indesejados. Mas eu também, pode ser que eu não precise simplesmente excluir a palavra-chave, eu posso trabalhar com negativação, aí vai estar aqui na minha ação. Ou eu posso excluir produtos de baixo retorno. Né? Pode ser que o cliente lá lançou uma nova linha de produtos e aquele produto caiu no shopping. E aqui aumentou muito o volume no shopping, e naquela campanha de shopping, na campanha de PMax, e em produtos que têm uma baixa rentabilidade. Aumentou muito o meu clique, né? Ainda que fosse um clique mais baixo, mas com uma taxa de conversão baixa, e é um produto que eu nem tenho tanto estoque assim, aí tinha uma taxa de rejeição alta também. Então, o que eu posso fazer nesse cenário? Eu posso excluir aqueles produtos momentaneamente do shopping, eu posso até criar uma campanha separada para eles com orçamento menor, tá? Caso fosse inclusão de palavras-chave muito genéricas na conta, eu posso adicionar termos negativos. Então, eu levanto as hipóteses, desenho os planos de ação e implemento as ações na conta. Gente, isso aqui eu citei 2 exemplos para vocês, tá? Mas com o tempo a ideia é que vocês tenham aqui uma lista de 50. Eu já tenho aqui várias dezenas, e à medida que vocês vão evoluindo na gestão das campanhas, vocês tomem nota das ações. Olha, nesse cenário aconteceu isso, estava acontecendo isso. Mapeia aqui sempre em variações, em hipóteses, em planos, em ações que você tem que implementar. Porque isso vai ficar mais fácil para você agir em ocasiões futuras, tá? E muito mais fácil para você treinar pessoas no seu time, para você mesmo cobrar, se você é o dono do site que quer cobrar a sua agência, você discute com eles, olha, nessa situação pode estar acontecendo isso, então a ação que a gente vai tomar seria essa. Então é muito importante que você tenha mapeado essas ações, tá? Para pessoas mais experientes, isso é muito claro, está dentro da cabeça. Mas para quem está começando agora, tem que colocar no papel. Minha sugestão é colocar numa planilha como essa. Mapeia, coloca na planilha, que em algum tempo você nem vai precisar consultar a planilha a mais, porque vai estar tudo na sua cabeça. Mas coloca na planilha, que quando você tiver uma pessoa trabalhando para você, com você ou para você, vai ficar muito mais fácil de você passar essa informação para essa pessoa. Ufa, gente, estamos aqui no limite do nosso tempo. Falei bastante, falei demais aqui, mas é isso. Qualquer dúvida, me avisa, tá? É isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Abraço.